Salve a todos. Ou a ninguém, foda-se também. Salve. Queria começar a tentar conversar, a expandir o meu pensamento ou a tentar se comunicar. Nesse momento eu acho que eu me encontro meio perdido, saca? Tipo, quando eu digo perdido, não é no sentido da vida. A minha vida eu encaminho, saca? Eu falo perdido na questão de si mesmo, quem sou eu? Porque existem fatores que acontecem na realidade de uma pessoa que a pessoa acaba que tem o seu despertar ou até mesmo a sua vida automática, que a gente é moldado, a gente não é feito para pensar no sentido das coisas, no sentido do sentimento, no sentido do respirar, no sentido além do biológico da coisa, saca? Igual a questão de expressão. Eu acredito que hoje em dia agora a gente tem muito mais acesso a essa parada. A gente consegue se conectar com várias realidades, com vários mundos, com vários seres, tá ligado? Com várias mentes. E tenta sair dessa escassez de pessoas automáticas. Quando eu falo pessoas automáticas, não é uma crítica, eu sou uma pessoa automática. A gente automatiza a nossa vida, tipo, a gente cria planos, a gente cria métodos, a gente cria muita coisa pra gastar o nosso tempo, achando que aquilo ali vai inflar aquele vazio que você sente, achando que a posse de imóvel, veículo, pessoas vai suprir aquele sentimento de vazio existencial. Eu me pego com 24 anos numa crise dessa mesmo, tá ligado? Numa crise de não saber quem eu sou, porque desde que eu fui criança, e todo mundo eu acho que passa por isso, tá ligado? Não é uma crítica, eu acho que é uma realidade. A gente não é condicionado a pensar. Se você foi, parabéns, foda, tá ligado? Mas a maioria das pessoas ela gira em torno do consumismo, tá ligado? A parada de você querer consumir, você querer você querer ter, tá ligado? O inalcançável, você ter metas, você ter propósitos, tá ligado? Você ter propósito, mano. Propósito é um bagulho que eu queria falar também, tá ligado? De uma forma que eu vejo que o propósito ele pode ser um gás. Ele pode ser um gás assim que vai te fazer seguir, focar, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma armadilha perigosa, porque se você tem um propósito grande e você olha pro lado e você vê que puta, você tá longe de realizar essa parada, vem a frustração, tá ligado? A frustração que nem aconteceu ainda, sacou? Mas você vai sentindo dores parciais que quando acontecer você vai achar que você vai estar calejado, saca? Só que não, você vai sentir mais dor ainda. Das vezes a sua mente pode amenizar, tá ligado? Mas vale a pena uma pequena amnésia durante o processo. Porém, você olha pra trás assim, você vê que você se martirizou por muito tempo, sacou? Então, eu acho que é muito sobre isso, mano. É aquela ansiedade, tá ligado? De querer mudar as coisas, de controlar as coisas que você mesmo não tem controle de nada. Eu acho que a simplicidade da parada. Eu acho que a simplicidade da parada é interessante, é você. Eu não sei explicar. Não sei, tá ligado? É uns bagulho que eu quero e conforme o tempo passando, poder expressar um sentimento sobre essas coisas que eu venho falando. Eu acho que tudo tem um começo, tudo tem um início e nem todo início é aquela parada que faz sentido. Eu não pretendo fazer uns vídeos com roteiro e saca de. Às vezes eu posso até bolar umas ideias antes pra vir fazer. Não sei também. Não sei nem se eu vou postar esse daqui, sendo bem sincero. Mas. Mas eu acho que é isso, mano. A solitude e a solidão. Eu acho que solidão, mano, é você se sentir sozinho, rodeado de pessoa, tá ligado? É você se sentir
sentir aquele vazio no final da noite, tá ligado? Aquela angústia, aquela necessidade de ter alguém, de mesmo que não tenha, de, saca, de querer mais e o que você tem não tá bom. A solitude eu acho que já é o contrário, tá ligado? É aquele sentimento de prazer, de, olha que, tá ligado? Você respirar o ar presente no momento aqui, ó, com a sua presença, mano, você se fazendo presente, saca? Porque na minha cabeça eu acho que a gente é muito robô, mano. A gente se criou de uma forma robótica. Eu acordo, tomo café da manhã, tomo meu banho, tomo meu café da manhã, faço meus bagulho, vou trabalhar, vou almoçar, volto pro trabalho, finalizo o dia, durmo. E nesse processo várias formas de amenizar e encurtar o período para que acabe logo. Então eu esqueço de aproveitar cada segundo que eu vivi ali. Por quê? Porque eu tô ansiando o futuro, eu tô ansiando com um propósito. Eu vou trabalhar, vou comprar minha casa, vou ter minha estabilidade, porque isso me foi herdado, sacou? Isso me foi herdado, que eu preciso ser estável, que eu preciso ter estabilidade, isso de duas formas, conselhos e vivência, tá ligado? Eu vivo até hoje um caos, porque eu tenho 24 anos e eu me moldei, mano. Isso não é culpa de ninguém, tá ligado? Não é influência de ninguém. Eu acho que o maior culpado sou eu mesmo. Só que, independente, tudo tem um tempo certo, tudo tem uns motivos certos. Mesmo eu não acreditando muito no acaso, saca? Eu acho que as coisas são, tipo, imprevisíveis, entendeu? Mas pode ser que eu possa mudar dessa opinião amanhã, não sei. Porque eu me encontro numa crise existencial de não saber quem eu sou, não saber se o que eu tô falando aqui é minha opinião mesmo, ou se é algo que eu simpatizei de uma outra pessoa falando, sacou? É muito sobre isso, é a desconstrução do seu intelecto, mano, com o que você conhece, pra tentar desfrutar coisas que você não conhece, que você só vai conseguir conhecer se você olhar pra dentro, sacou? Dentro do ser mesmo, dentro do ser e ver o seu maior demônio, mano, saca? A sua maior energia densa ali, ó, e direcionar essa energia pro caminho. Aí você pode achar o que você quiser, direcionar uma alma para um caminho certo, ou direcionar uma energia do negativo ao mais centrado, ao positivo. Eu acredito muito nisso, nessas paradas, principalmente em energia, saca? Acredito também em espiritualidade, é uma coisa que eu quero devagar falar sobre, porque eu acho que tem responsabilidades sérias em tudo que a gente fala, em tudo que a gente expressa mesmo como ser. E às vezes uma forma de falar que eu não me faça ser entendido, e isso por culpa minha, tá ligado? Por não conseguir ter essa comunicação. Mas é um bagulho que com o tempo a gente vai fazendo, expressando. É a primeira vez que eu gravo, é a primeira vez que eu vou ouvir minha voz, saca? É muito sobre essa parada de se conhecer mesmo, sacou? Eu acho que a gente tem que olhar pra dentro pra conhecer a nossa essência, desde a mais deturbada até a mais carente, a que anseia por mudança, a que anseia por vitalidade, por vida, por ser mesmo, tá ligado? Aquela parada que a gente acha que é. A força dos povos renasce também. Os sentidos da vida, né, mano? Eu já ouvi falar que o sentido da vida é você dar o seu próprio sentido pra aquilo. É que a gente não nasce destinado a nada, entendeu? A gente, eu acho que foi condicionado a não pensar que tudo é um momento, que o importante é a atitude que você toma. Eu acho que a gente pode nascer com resquícios de DNA, com genes dos nossos pais,
um cargo sentimental dos nossos pais, que a gente herda também os costumes, os jeitos, o consumismo dos mesmos. E a gente vai se moldando em cima disso, em cima de empatias. A gente simpatiza com uma ideia, a gente torna aquela ideia a nossa ideia, a gente dá um sentido para aquela ideia. E às vezes isso é perigoso, às vezes isso é muito bom, mas a gente foi condicionado a acreditar naquela ideia. Eu acho que isso é muito injusto, porque a gente já nasce sem saber de nada. A gente tem intuição. A intuição, eu acho que ela é o que te bota no caminho. Só que às vezes você pode confundir essa intuição, depende da sua frequência. Se você tá um pouco mais denso, a sua energia pode te transmitir uma coisa que possa deturbar, entendeu? Porque a gente tem o subconsciente, a gente não é essa voz que tá na sua cabeça agora, me julgando, se julgando, entendeu? É interessante a gente se julgar, a gente tentar realmente ver mesmo se o que a gente pensa a gente pensa nisso mesmo. Pegar 3 motivos pra gente validar o nosso pensamento. E também foda-se, porque se hoje você não pensa assim, amanhã você pode começar a pensar. O livre-arbítrio, ele é transformador, ele revigora a sua vida, ao mesmo tempo que ele pode devastar ela, saca? Depende do que você quer, qual que é a sua motivação. Igual hoje eu tenho 24 anos e eu me encontro perdido. Eu não digo de caminho de trabalho, de caminho dessa parada que me foi condicionada. O que me foi condicionado eu tô fazendo o ABC, tá ligado? Que é trabalhar, pagar conta e descansar. Isso tá seguindo nos conformes, beleza. A gente conseguiu construir uma coisa um pouco sólida, assim, por assim dizer, sem precisar ser escravo do sistema, mas também sendo, mas não do CLT, tá ligado? A gente fez uma construção de algo que a gente consegue se manter na independência, mas ao mesmo tempo é algo que segura. Então, enfim, nessa parte a gente se encaminha, a gente vai tomando os trilhos, a gente vai fazendo o que tem que fazer. Mas eu digo me encontrar perdido no sentido de quem sou eu. Eu era uma pessoa até os meus 15, eu me tornei outra até os meus 19, e dos 19 até os 24 eu me tornei outra. E agora eu sou uma pessoa totalmente diferente de todas as outras, sacou? Eu acho que isso daí é o amadurecimento. Cada um amadurece no tempo que lhe for permitido. Então, eu queria dissertar também um pouco sobre essa parada. Não lembro muito da minha infância. Preciso começar a centralizar os pensamentos para que eu consiga recordar de algumas coisas, alguns sentimentos e não ficar remoendo essa lembrança, mas sim tentar lembrar da forma real que foi o momento presente de estar lá. Porque quando a gente é criança, a gente não tem esse questionamento. A gente não questiona se a gente... o que a gente tá fazendo? A gente só quer brincar. A gente só quer viver. A gente só quer estar, tá ligado? Estar bem, estar brincando. Tá num conjunto em família. Eu sou muito grato a isso. Eu tenho uma família muito boa. Eu tenho uma família que me moldou também de uma forma que eu sou. Ao mesmo tempo que isso traz alguns reflexos, saca? Só que, enfim.
gosto de fazer uma rima. Com beatzinho. Sobre propósito, eu tinha um propósito. Eu queria fazer música. Eu queria ser um artista. Isso daí, eu acho que com 15, 16 anos, eu acho que eu me peguei nessa parada incessante. Assim, é um bagulho que eu sou muito grato por ter acontecido, desse sentimento existindo em mim e o amadurecimento que o tempo tá me trazendo pra eu conseguir entender mesmo o que é isso. Eu acho que eu sempre queria ser artista, mas eu nunca fiz algo pra ser um artista mesmo, saca? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu tô fazendo algo pra ser um artista. Eu acredito que o viver mesmo assim, arrecadar informações, experiências, é o que molda. E você depois transferir isso de uma forma resumida, tá ligado? De uma letra, de uma canção, de um improviso, de uma comunicação energética com o outro, tá ligado? Porque a música, eu acho que ela é muito intensa ao ponto de entender mesmo que a pessoa tá te autorizando a entrar na cabeça dela. Então é muito forte o que tem ali, tá ligado? O que você vai passar, qual é a mensagem, o que você quer dizer com aquilo, o que você quer expressar, sacou? Eu acho que os músicos, assim, eles têm alter ego. Acho que até a gente mesmo tem alter ego. Eu tive o meu alter ego, eu vivi com o meu alter ego. Eu acho que eu deixei o alter ego tomar conta da parada, tá ligado? E agora eu tô desconstruindo essa parada pra ver quem eu sou. Quando eu falo alter ego, é aquela armadura que a gente cria pra viver na própria sociedade, em si como um todo, tá ligado? Porque eu acho que